existem vários desafios quando o assunto é gestão, quando o assunto é carreira, quando o assunto é decisão. Está aqui Luciano Zorzal para nos ajudar a entender um deles, a importância de saber delegar. Tudo bem, Zorzal? Boa tarde. Boa tarde. Bom, primeiro, do ponto de vista empresarial, o que é delegar? Delegar, hoje em dia, com a questão do tempo, né? Todo mundo reclama muito de não ter tempo. Eu mesmo estava reclamando agora no intervalo. E tempo todos têm igual. A ideia é como é que uma pessoa consegue fazer tanta coisa, consegue fazer tantas atividades e outros não. A questão é delegar, é passar por outro uma atividade que hoje eu faço, mesmo sabendo da possibilidade dele não fazer tão bem quanto eu faço, mas por dois motivos. Um, porque eu preciso crescer, eu preciso me liberar para novas atividades. E dois, porque um dia fizeram isso por mim, eu preciso retribuir isso. Hoje você está no seu sucesso profissional porque um dia alguém delegou para você. E alguém está esperando essa delegação agora. Agora, delegar mal pode significar um risco enorme, né? Tem que saber fazer, né? Então, uma coisa que é importante destacar é delegar tarefas, atividades. Agora, a responsabilidade continua sendo nossa. O que ocorre quando o gerente, o gestor, ele delega responsabilidade? É lógico que em determinada hierarquia, uma parte da responsabilidade é delegada. Mas o que não pode, ele continua... Quando ele delega mal a responsabilidade... ele continua sendo responsável. Então, imagina um diretor financeiro que delega uma atividade para o seu gerente financeiro ou para um auxiliar financeiro, ele continua respondendo por todas aquelas atividades. Então, muitos às vezes se equivocam. Ele simplesmente passa as tarefas e não se preocupa em acompanhar de perto o resultado daquilo. E é aí que está o grande perigo. Quer dizer, a forma como se vai delegar também deve ser muito bem planejada, né? Isso deve fazer parte da forma como você organiza a sua empresa. Exato. E esse planejamento já começa na capacitação, na escolha desse profissional para quem você vai capacitar, vai delegar. Porque se você escolher a pessoa errada, aí não adianta delegar que o resultado não vai ser aquele esperado. Então você tem que planejar, escolher a melhor pessoa para delegar aquela atividade, prepará-la, porque afinal você quer tanto quanto ela que dê certo, porque o sucesso será dos dois. Certo. E aí sim, com planejamento, com preparo e passando as tarefas, e aí vai te liberando para outras ações. Perfeitamente. Você cita aí um exemplo prático de coisas que podem ocorrer quando você faz bem ou quando você não faz bem uma delegação de exemplo. atividades. Se você questão negativa, se você por acaso delegar uma tarefa e não efetuar o acompanhamento correto, de perto e realmente verificando os resultados, você corre o risco de uma data esperada de um projeto, por exemplo, simplesmente ele não acontecer. E aí você vai ser responsabilizado. Mas eu passei para a pessoa, eu combinei tudo, mas você não acompanhou. Isso seria um problema na situação negativa. No caso positivo, você estará liberado para crescer, para fazer novos projetos, para poder desenvolver sua vida, sua carreira. Aquilo que você vem conquistando, você dará novos passos. Hoje ocorre muito de as pessoas terceirizarem atividades de suas empresas. E às vezes essa delegação vai com um contrato. Não é isso? Quer dizer, e isso deve ser muito bem previsto quando se trata de o chamado preto no branco, né? Porque hoje em dia os problemas das empresas, né, do mercado estão cada vez mais complexos. Então a gente precisa de especialistas e a gente não detém toda a informação para fazer aquilo bem feito. A gente lança a mão de outras empresas, de parceiros, e isso realmente precisa estar muito bem documentado. Aquela famosa frase, combinado não sai caro, né? A gente tem que deixar isso preto no branco. Agora, quando saber se é hora de delegar ou é hora de continuar assumindo tarefas e não passar a bola para frente? O grande sinal é quando você percebe que está começando a perder oportunidades. Porque você simplesmente, elas estão aparecendo e você não tem tempo, não está tendo condições de aproveitá-las. Então esse é um bom sinal de que está na hora de começar a delegar mais. Bom, eu imagino que isso também faça parte de uma outra decisão muito importante de um profissional, que é deixar de ser o empregado para ser um empresário, por exemplo, ou deixar uma empresa para construir ou organizar uma empresa por conta própria, né? Essa é uma habilidade fundamental. Ainda que o pequeno empresário hoje tenha que fazer de tudo na empresa, cada vez ele consegue fazer menos.
né? Porque esse tudo está exigindo muito dele. E se ele não lançar mão de outras pessoas para ajudar, fica complicado. Eu vou citar aqui um exemplo. Um empresário que dedica muito tempo a pagar, receber, responder, enfim, fazer a parte comercial, fazer aquilo que é operacional. E não faz relacionamento e coisas desse tipo, ele está deixando de delegar e perdendo oportunidades. E aquela atividade que compete somente a ele e ele tem a capacidade de fazer, por exemplo, essa parte comercial, de parcerias, uma análise estratégica do mercado, se ele ficar executando só o operacional, quem é que vai fazer essa parte na empresa? E para que ele se livre do operacional, ele precisa ter profissionais competentes. Então a ideia é essa, eu coloco profissionais competentes, delego essas ações e vou cuidar daquilo que somente cabe a mim como empresário. Agora, de certa forma, numa empresa maior, a distribuição de tarefas, ou seja, a delegação, ela vem hierarquicamente sendo distribuída de cima para baixo, né? Até Sim. o topo, né? E normalmente de uma maneira muito bem feita, muito bem estruturada. Nas empresas pequenas é que é um pouco mais complicado, porque você tem dificuldade de conseguir pagar no mercado profissionais que realmente deem conta do recado. As que conseguem fazer esse processo de delegação com mais tranquilidade. Aliás, você tocou num ponto extremamente interessante. É a dificuldade de você trazer um profissional de ponta do mercado para uma empresa que está começando, uma empresa pequena, talvez seja ponto para uma próxima pauta, né? E a necessidade, às vezes, de treinar quem está com você para seguir adiante. Muito obrigado, Zorzal, mais uma vez pela presença. Zorzal tem até... Qual é o seu site mesmo? www.zorzal.com.br zorzal.com.br. Muito obrigado. Obrigado pela atenção. A gente se vê amanhã, se Deus quiser. Até lá.